E general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui. Bora transbordar sobre a chave 26, comunicação, dentro do SPR 40 chaves. Então vamos lá. Comunicação. De longe, essa é uma das top 3 no que diz respeito a chaves, tanto no SPR 40 como no SPR 3, das chaves mais poderosas que tem. As pessoas que têm esse poder da comunicação, de se fazer entender para muita gente, são pessoas muito poderosas, pessoas muito bem-sucedidas, pessoas muito bem resolvidas e, obviamente, pessoas que têm uma alta lucratividade por conta disso, independente do que elas estejam vendendo. É muito, muito, muito poderoso. Então, o que é comunicar? Comunicar é ter certeza que aquilo que saiu de mim bateu lá do outro lado, lá no receptor, e essa comunicação chegou efetivamente lá, a pessoa entendeu. De que maneira eu posso fazer esse processo de verificação? Através do feedback. Então eu preciso transmitir uma mensagem que chegue até do outro lado, que é o receptor, e eu preciso, no processo de verificação, através de um feedback, ter certeza que o que eu falei chegou lá. Não chegou distorcido, não chegou faltando, sobrando coisa. O que eu falei chegou do outro lado. Porque se eu não tomar esse cuidado, se eu não assumir a responsabilidade e entender que a responsabilidade do entendimento do outro com relação ao que eu falo é 100% minha, fica complicado, tá ok? Então, eu esqueci o nome agora, desvio auditivo, esqueci agora, é um probleminha pontual cerebral que acontece, eu sei disso porque o nosso filho teve isso daí, e aí toda vez que nós dávamos, quando ele era bem pequeno, né, quando a gente dava o comando para ele, depois de vários exames, fonoaudiólogo, bastante tempo fazendo fonoaudiologia, nós tínhamos que perguntar para ele, filho, o que você entendeu? O que o pai solicitou para você fazer? Ele tinha que dar o feedback para mim, para minha esposa, para que a gente tivesse certeza, tá ok? Porque no canal auditivo, se não me engano, eu vou lembrar o nome, depois eu passo para vocês aqui. E isso nada mais é do que um feedback que nós tínhamos que fazer com ele constantemente, tá ok? Hoje não tem mais nada disso, com a maturidade foi crescendo, isso se sanou, sem problema nenhum. Então eu posso dizer assim, ó, não foi isso que eu quis dizer, não foi essa a minha intenção, não, você entendeu tudo errado. Essas falas aqui é quem acha que está se comunicando, quem acha que comunicar é só falar. Na realidade, é de uma pessoa que não governa a sua comunicação. Uma pessoa que governa a comunicação, ela não faz essas perguntas aqui, de maneira alguma. Essas perguntas aqui não fazem parte de quem está governando o processo de comunicação. Em Gênesis 11:6 está escrito assim, e disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começa a fazer. Começar o quê? Começar a construir aquela torre de Nimrod, né? E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha que interessante. Eles têm uma mesma língua e são um só povo. O povo é um, eles têm unidade e mesma linguagem. Então, quando nós nos reunimos e nós temos... Esse é o poder da comunicação. Então, quando a gente tem unidade de linguagem, ali o que acontece? Nada consegue segurar esse grupo. Só que para se ter unidade de linguagem, eu preciso me fazer entender. Então eu preciso assumir o papel da comunicação, entendendo que quem governa esse papel, a responsabilidade de fazer o outro entender é 100% minha. Ter a mesma língua, fará com que se tenha um poder avassalador, tanto no casamento, na empresa. Quando a gente tem a mesma língua, a coisa vai e prossegue muito bem. Dentro do casamento, por exemplo, não tem a mesma linguagem, a mesma vibe. O que acontece? Acontece um certo desgaste. Então, por exemplo, o pessoal que está aqui no jogo da vida, o pessoal que está no SPR, as coisas elas vão mudando, tá ok? A gente não é mais a mesma, nós não somos mais as mesmas pessoas, nossa identidade ela vai sofrendo alteração com relação às coisas que a gente vai aprendendo. Não aquela identidade que está lá em Gênesis 1:26, aquela permanece a mesma, aquela foi ativada e não se muda, ok? Algumas características nossas, que a gente pensa e tudo mais, vai mudando. E as pessoas que estão à nossa volta, principalmente o cônjuge, acaba sofrendo um pouquinho. Então a gente tem que ter compaixão para conseguir trazer essa pessoa para junto da gente, e aí o poder da comunicação é muito importante nesse sentido, ok? Comunicação é uma dádiva de Deus, que se tiver unidade, libera o ilimitado. Quando no processo de comunicação eu consigo gerar essa unidade com as pessoas, o acesso de fato ele é ilimitado. Aí não tem limite para aquilo que as pessoas querem fazer. Eu gostei muito quando o Pablo disse que palestra nada mais é do que um tratamento emocional, porque ele está constantemente lendo as pessoas e coletando feedback. Através desse feedback que ele coleta das pessoas, ele continua dando o tom daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está falando.
Então não é só se comunicar no sentido de jogar informação para as pessoas, mas ali o que ele faz verdadeiramente é um tratamento emocional, tanto do início, meio até o final da palestra. Isso é muito legal. E para que se consiga fazer esse tratamento emocional, é necessário o feedback. Aí você potencializa isso na vida das pessoas. Temos que lembrar do princípio 7, 38, 55. E o que é isso? No processo de comunicação, 7% é conteúdo, apenas 7% é conteúdo. Olha, o que eu estou falando em termos de conteúdo, letra, é só 7%. 38% tom de voz e 55%, pasmem, é a comunicação não verbal. O corpo fala. Inclusive, eu tenho até um livro aqui que se chama O Corpo Fala, porque é muito poderoso mesmo. Com relação ao feedback, quando eu disse lá atrás para vocês que quem não governa a comunicação acaba recebendo, acaba dizendo, não foi isso que eu quis dizer, não, você não entendeu muito bem. Então, quando eu digo isso e eu estou me comunicando com os outros, o que eu estou dizendo é, eu não governo a comunicação. Quem governa a comunicação, entende o princípio do feedback, vai fazer outras perguntas. Depois de você explicar alguma coisa, se comunicar, isso faz sentido para você? Você compreendeu o que eu estou falando? Você pode repetir o que eu solicitei para você fazer agora? Então, quando eu faço essas perguntas, é porque eu estou governando a comunicação. E a partir do momento que a pessoa verbaliza essas coisas para mim, eu consigo corrigir de imediato para que a pessoa possa ter o entendimento total daquilo que eu acabei de comunicar. E eu gostei muito também na sua prática. Na sua vida, pensa numa coisa prática funcionando sobre isso aqui que eu acabei de falar para você. Ou seja, estou pedindo para a pessoa dar um exemplo. Quando ela consegue fazer isso aí, bum! Pensa numa comunicação que foi assertiva. Você quer viver na riqueza? Comunique-se como um rico. Você quer viver coisas celestiais? Comunique-se como um ser celestial. Você quer viver como um sábio? Fale a mensagem do sábio. Percebeu? Então, se eu quero viver riqueza mesmo, eu preciso me comunicar como rico. Mas eu não sou rico ainda, minha conta bancária me denuncia. Mas se comunique como um rico. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? A gente está projetando, fazendo um boot, fazendo uma projeção com os olhos da fé aqui, com o córtex pré-frontal, com relação a esse tema desejado. Jesus usou 44 parábolas. 44 parábolas para entregar a mesma mensagem. Que mensagem? O reino. Ele fazia analogias, histórias. Tudo isso são muito importantes. O que é uma parábola? Parábola é uma analogia, é uma volta que se dá, ou seja, eu quero dar um recado, curto e grosso, direto no ponto. Agora, quando eu faço uma parábola, eu estou dando uma volta, contando história, para a pessoa poder entender aquilo ali. Porque esta pessoa vai se colocar dentro da história. Quando ela se coloca dentro da história, aí sim, é muito interessante quando o profeta Natan vai confrontar Davi, né? O pecado que ele fez lá, cometeu com Batseba e tudo mais. O que acontece ali? Ele não chega direto, porque você fez isso, ele pega e conta uma história. Até porque Davi, sanguinário, assassino do jeito que era, falasse alguma coisa lá, ele perderia a cabeça. Então ele usou a estratégia da parábola, da história. E é muito poderoso, porque você se coloca no papel, em um determinado papel naquela história. E Jesus usava as parábolas, não é para todo mundo entender, não. E ele foi bem claro. Perguntaram para ele, mestre, por que você usa a parábola? Porque é para pouca gente entender. Peraí, pouca gente entender? Que pessoas são essas? Os reinantes, é só para os reinantes poderem entender. Alguém pode dizer para você assim, Bellini, eu não entendo uma palavra que você fala. Outro negócio complicado. Você pode responder assim, cara, tá tudo bem. Essa mensagem não é para você mesmo. Olha que paradoxal, né? Então, num primeiro momento, a comunicação é responsabilidade 100% minha. Eu me comunico com a outra pessoa. No processo de feedback, eu vou verificando ali o que ela entendeu, eu vou corrigindo, vou aparando as arestas. Aqui não. Então, e aí a gente tem que ter sabedoria para discernir isso daqui. Para entender que dizer para a pessoa, tá tudo bem, essa mensagem não é para você agora. Não é mesmo. A gente tem que cheirar o coração da outra pessoa. Só a sabedoria para nos fazer entender isso aí. Desleixo versus desapego. Na comunicação, o desapego ele é muito legal. Você ser desapegado. Agora, ser desleixado é muito ruim. Durante essa semana, eu assisti uma aula Psicologia do Esporte. Fiz Educação Física, licenciatura, estou no bacharelado e também fazendo nutrição agora. Então, ali tinha um professor totalmente desleixado. Eu falei, cara, que psicólogo mais esquisito, o cabelo, a vestimenta. Eu fazia assim na frente da aula, uma aula online, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, eu vou fechar o olho e não olhar mais para ele e me focar só no conteúdo. Tamanho desleixo. A gente tem que tomar muito cuidado com relação ao desleixo. A gente coloca uma parede na frente assim, não consegue se comunicar.
Comunicação por storytelling é o mais poderoso do mundo. Storytelling, a gente tem que aprender a contar a história, as etapas do storytelling, a jornada do herói, isso é muito poderoso. Faça aquilo que você não gosta para colher e executar aquilo que a sua alma deseja. Eu chamo a sua atenção por aquilo que você acha que quer para entregar o que a sua alma deseja e está sedenta. Essa é uma estratégia muito poderosa. A gente tem que... Aí, porque você sai falando direto de reino e tal, a maioria das pessoas não está nem aberta a ter isso ainda. Chama as pessoas riqueza, não sei mais o que elas querem, e depois, no transcorrer do percurso, nós colocamos a mensagem do reino. E para encerrar, a frase que me chamou muito a atenção é: crianças fazem o que gostam, adultos comprometidos fazem o que precisa ser feito. Pensa numa frase que vira e mexe, eu coloco ela para o meu filho que é adolescente. Você não é criança mais não. E vira e mexe eu falo isso aqui para ele. Valeu, general. A gente se vê na próxima aula. Até mais.